Bom dia a todos. É bom estarmos aqui para estudarmos a palavra de Deus. É bom estarmos aqui para aprendermos um pouquinho mais sobre Deus. Hoje é o DIP, né? Domingo da Igreja Perseguida. E nós vamos ter uma aula especial falando sobre esse tema também. O Valdo vai conduzir e nós vamos orar, refletir, conhecer um pouco sobre esse domingo da Igreja Perseguida e como que é o anúncio do Evangelho nos lugares onde há perseguição. Vamos orar pedindo que Deus fale ao nosso coração, nos dê sabedoria, entendimento da sua palavra e força para continuarmos anunciando a sua palavra. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua vida. Nós te bendizemos, Deus, pelo teu cuidado dispensado a nós. E te bendizemos, Deus, porque um dia o teu evangelho foi anunciado e ele chegou até nós, a tua palavra chegou aos nossos corações. Queremos, Deus, pedir, ó Pai, a tua bênção sobre essa aula. Em especial, Deus, colocamos a vida do Valdo, que vai ministrar essa aula, pedindo que o Senhor use, abençoe, conduza a vida dele, que em tudo, Deus, possamos aprender do Senhor, ó Pai, para podermos praticar, anunciar, ó Pai, a tua palavra por onde nós passarmos. Te louvo, Deus, por cada pessoa presente aqui nesse momento, por aqueles que acompanharão depois, Deus, que a tua graça e o teu amor alcance cada um dos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Valdo, fique à vontade, uma boa aula. Obrigado, pastor. Bom dia a todos e todas. Como o pastor falou, hoje é o DIP, Domingo da Igreja Perseguida, que é um momento especial, um dia especial de oração, né? Foi instituído aí como um dia de oração para que a gente pudesse estar orando pela igreja perseguida, por aqueles cristãos que não têm a liberdade que nós temos, né? Então é o dia da igreja livre, né? Orar pela igreja perseguida. Essa data foi estabelecida sempre uma semana depois do dia de Pentecoste, considerando, então, que depois da descida do Espírito Santo, lá em Atos, praticamente poucos dias depois, uma semana depois, Pedro e João já foram presos, né, e iniciou a partir daí a perseguição contra a igreja, desde aquela época, e permanece até hoje em alguns lugares no mundo, né. Então, todo ano tem o DIP e tem um tema específico, né. Então, hoje, a nossa aula é a Igreja sob Ataque, né, o tema, e a aula de hoje, né, que seria da nossa revista sobre contentamento, e a aula da semana passada sobre fé, que a Marilena iria ministrar, mas teve todo o problema aí que ocorreu na nossa sala virtual, né? Então, essas duas lições vão ser repostas aí no final, né, no mês de setembro, quando a gente vai encerrando aí a revista da Escola Dominical, tá? Então, hoje o nosso estudo é um estudo sobre o tema do DIP, né, que então é a Igreja sob Ataque, e o tema do DIP hoje, desse ano, é a Nigéria e o Oeste Africano, né? Então, esse tema foi escolhido porque a Nigéria e o Oeste Africano têm sido vítimas, né, de vários ataques. As igrejas têm sido vítimas de vários ataques por grupos extremistas, né? E, inclusive, no domingo passado, teve um ataque que deixou mais de 50 pessoas mortas numa igreja católica, né, lá da Nigéria. E essa notícia foi, inclusive, distribuída aí no grupo nosso, né, do WhatsApp da igreja. Então, foi um fato recente, quer dizer, a gente está vendo isso como o tema, né, foi colocado por conta de ser algo recorrente, né, e agora, recentemente, teve um ataque aí, onde pessoas entraram e invadiram a igreja num momento de uma celebração e foram matando as pessoas, né. Então, isso acontece com uma certa frequência, por isso o tema é Nigéria e Oeste Africano, onde atuam esses grupos extremistas, né? Principalmente um grupo chamado Boko Haram, que é um grupo extremista islâmico, né? Jihadista, né? Que a gente chama que é aquele grupo dos muçulmanos que acreditam na Guerra Santa, né? Então, que consideram que todo tipo de mal, e aí a igreja cristã, para eles, é um mal, né? Tem que ser combatida
como se fosse uma guerra mesmo, né? Então, matando, né? E essa é a característica desse grupo, como vários outros grupos que a gente tem aí no mundo, né? O Al-Qaeda, agora, mais recentemente, o Estado Islâmico, né? Então, a gente tem aí vários grupos que têm uma característica parecida com essa, né? Quando o Boko Haram aí também, tá? Tem 2 textos básicos para a gente estar vendo hoje, né? Na nossa lição. Na verdade, cada um deles é um versículo só, então vamos estar lendo esses 2 textos, Isaías 54, 17 e Mateus 16, 18. Então, o primeiro deles, Isaías 54, 17, é um texto que diz: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Então, nenhuma arma forjada prevalecerá, né? Então, esse é o primeiro texto básico da nossa lição, aqui, Isaías 54, 17, sobre qual nós vamos falar mais. E também o texto de Mateus 16, 18, né, quando Jesus pergunta para os discípulos quem eles achavam que Jesus era, e Pedro, então, fala que ele era o Cristo, filho do Deus vivo, né? Então, Jesus elogia a resposta de Pedro, né? E logo em seguida ele fala, né? Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o texto, a parte B aí, a parte final do versículo, que é a chave aqui para o nosso estudo, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se a gente olhar aqui, né, nós temos dois textos, e a palavra prevalecer aparece nos dois, né? Nenhuma arma forjada prevalecerá, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Então, esses são os textos básicos aqui do nosso estudo, né? Então, vamos estar iniciando aqui o nosso estudo, né? Conversando, então, sobre esses 2 textos e o que eles significam, então, para a igreja perseguida, e também para nós, fazemos parte da igreja livre. Nós não somos perseguidos como são os cristãos lá da Nigéria e de outros países, né? Coreia do Norte, Afeganistão e vários outros lugares, né? Mas a gente também tem algum tipo de perseguição, muitas vezes na família, muitas vezes no nosso grupo de relacionamento, quando nós nos convertemos, né? Muitas pessoas acabam fazendo algum tipo de perseguição, não tão violenta quanto essas que a gente está nesse momento, né? Considerando aqui da Nigéria, mas que acabam também nos afetando, e esses textos também são orientativos para nós, né? Então, sobre o texto de Isaías, Isaías era um profeta no Reino do Sul, né, de Judá, e ele profetizou durante os reinados de Uzias e Jotão, né? E nesse período o reino prosperava bastante, então eles estavam expandindo os limites territoriais, então o reino estava crescendo, e Isaías profetiza muito sobre a vinda do Messias, então, na verdade, de um governo que estaria que estaria, né, vindo, né, que resolveria todos os problemas, né? Mas o reino vivia um momento de prosperidade, né? E no capítulo 54, que nós lemos, é um capítulo que fala sobre a glória de Sião, né? Então, na verdade, é um capítulo que faz apresenta, né, o Deus como o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o Senhor e Salvador, e aquele que está preocupado, né, com o seu povo. E é interessante que ele coloca, então, exalta, né, a defesa feita por ele em prol do seu povo. Esse versículo que nós lemos, 54, 17, né, ele termina de uma forma muito interessante, né? Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Então, na verdade, Deus está dizendo que ele defenderia o seu povo, ele defenderia o nome do seu povo, né? Então, havia uma promessa, e essa promessa, Deus sempre cumpriu, né? Essa promessa de sempre ter defendido o seu povo, ter sempre preservado, mesmo diante de tantos desvios, né, que o povo teve
em relação à sua caminhada. E quando a gente fala isso, né, às vezes a gente fala assim, o povo de Israel, que era um povo obstinado, de coração duro, né, como a própria Bíblia diz, né? Mas isso é uma expressão também que vale para nós, que somos o povo dele hoje, né? Quer dizer, a igreja, que é o povo de Deus, né? Também tem esses desvios, né? A igreja, muitas vezes, também é obstinada, também, muitas vezes, ela se afasta da vontade de Deus, e Deus corrige, né? Para trazer de volta, mas ele defende sempre e preserva a sua igreja, né? Essa igreja que está sob ataque aí, né? Que nós estamos falando, é preservada por Deus, né? O versículo 17, então, diz: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Arma forjada, né, é uma arma fabricada, né, uma arma que é feita especificamente para uma finalidade, para essa finalidade, né? Então, ele está dizendo que naquela época, assim como hoje, né, a gente tem muitas guerras, né? Naquela época era muito comum guerra por território, e então muitos e as armas eram fabricadas então para poder estar guerreando contra outro povo, né? E aí então nesse texto, né, Deus declara para o seu povo, dizendo que nenhuma arma que fosse fabricada para atacá-los prevaleceria, né? Então esse é o trecho fundamental para a gente estudar aqui sobre em relação à igreja perseguida, né? E principalmente esse tema, né, a igreja sob ataque, porque embora essas armas possam estar fazendo efeito num determinado momento, né, como agora, por exemplo, né, as armas que foram usadas lá nesse ataque recente, que da semana passada, ela matou 50 pessoas, né? As armas mataram 50 pessoas ali naquela igreja, mas o que tá sendo dito aqui é que ela não prevalecerá, ou seja, não vai parar a igreja, não vai parar o crescimento da igreja, né? A igreja vai continuar crescendo e vai continuar existindo, apesar desses ataques, né? Então, é isso que o texto fala, né? Então, ao ler essa passagem, que nenhuma arma forjada, né, prevalecerá, dá a impressão para nós de que o povo de Deus sempre vai ter vitória e que essa vitória é total e absoluta. Mas isso não é verdade, né? A sequência da história nos mostra que Judá seria atacada pelos assírios ali, então Isaías estava profetizando num tempo de prosperidade, no entanto, depois veio um momento em que Judá foi atacada, né? E aí, inclusive, o povo depois foi levado cativo para a Babilônia, quer dizer, então, na verdade, o povo passou por algumas situações, alguns percalços, e que isso fez com que o povo, então, não tivesse esse momento de vitória total e absoluta aí, né? Então, essa situação que o povo passou mostra que as coisas não são assim, que o fato de Deus estar nos defendendo, estar nos fazendo, nos preservando, né, não significa que nós não vamos passar por momentos difíceis, e como esses momentos que a igreja da Nigéria e do oeste africano estão passando, e que outros cristãos também estão passando, talvez muito mais difícil do que o que nós estamos passando aqui, né? Então, mesmo em meio à adversidade, em uma situação de destruição e cativeiro, o Senhor preservou o remanescente do povo. Então, o que a gente deve ter em mente é que, mesmo diante de situações difíceis e complicadas, e muitas vezes, quando nós nos sentimos atacados, né, Deus está conosco, né? Ele nos preserva e ele nos faz continuar a caminhada, né? Então, esse é o ponto principal, né? Ele não se esquece dos seus, Deus não esquece do seu povo, né? Mesmo em meio à destruição e devastação, ele mantém as suas promessas, né? Então, isso aqui é o pano de fundo aí para o nosso estudo, né? Então, essa é a introdução para que a gente possa estar estudando aí sobre a situação lá da igreja da Nigéria e do oeste africano, né? Claro que entender esses dias difíceis, né, não é tão simples assim, né? Quer dizer, na verdade, a complexidade dessas situações é muito, muito grande, né? Imagina você ser cristão num lugar onde a igreja é perseguida, onde
as pessoas, a qualquer momento no culto, as pessoas podem entrar e matar, né? Igrejas podem ser incendiadas, mesmo as casas das pessoas podem ser incendiadas, derrubadas, por causa da fé, né? Há uma certa tendência, né, de a gente, sentindo esse impacto, querer, num instinto aí de defesa, né, fala assim, é melhor eu largar isso, né, deixar isso de lado, porque isso aqui não me tá fazendo bem, né? Então é muito difícil essa situação, não é tão fácil. A gente falando aqui é mais simples, né? Mas a situação é bem difícil, né? Em países onde há perseguição por causa da fé, os cristãos vivem uma realidade que os desafia diariamente a lembrar e confiar que nenhuma arma forjada prevalecerá contra a igreja, contra os cristãos, e que eles refutarão as acusações, né? Porque muitas vezes também a perseguição é por meio de acusações que levam pessoas a serem presas, né? Às vezes, muitas vezes, ser presa injustamente, né? E então essa situação presente aí nesses países, né, leva então a essa necessidade diária, né, de confiar plenamente em Deus e na sua palavra, na sua promessa, né? E isso é uma situação que os cristãos lá da Nigéria estão vivendo, né, e de outros lugares também, né? Então é isso que exatamente é a situação atual e que nós vamos estar então vendo algumas coisas hoje, né? Mas o que a gente precisa saber é que o Senhor se coloca em defesa do seu povo, como está colocado aqui no próprio texto que nós lemos, né? Esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor, né? Então ele se coloca na defesa do seu povo, e nós, que fazemos parte aqui da Igreja Livre, né, que também Deus se coloca na nossa defesa, só que nós não estamos sofrendo os mesmos ataques que eles estão, né? Nós somos convidados a ser também instrumentos do amor de Deus aos nossos irmãos. A gente vai ver hoje nessa lição aqui que um dos aspectos fundamentais é que a gente esteja orando, né? Quer dizer, na verdade, o DIP é um dia de oração, né? Não é, a gente não comemora, né, a perseguição, né, o fato da igreja estar sendo perseguida, a gente ora, né? Então, o DIP é um dia em que a gente se dedica para lembrar da situação desses irmãos lá nos países em que há esse tipo de perseguição. Às vezes não é nem é oficial, não é do governo, mas são dos grupos, como na Nigéria, por exemplo, são os grupos extremistas. Lá na Nigéria é permitida a abertura de igrejas, né, cristãs, não há restrições por conta de legislação. No entanto, existem os grupos extremistas e existe muitas vezes a própria família, né? As famílias, por ter um grupo muito grande de pessoas muçulmanas que têm uma visão de que o cristianismo é um mal, né? E aí, então, acabam se colocando contra os familiares, né? Ou as outras pessoas do país que se tornam cristãos, né? Mas Deus está na defesa do povo. Então, a igreja, apesar de tudo isso, está crescendo. Então, o primeiro aspecto que nós vamos ver tem 3 lições aí para a gente estar aprendendo, né? A primeira delas é reconhecer que vitória e perseguição são 2 realidades que coexistem, né? Então, a questão é, vitória e perseguição são realidades contraditórias, né? Então, vamos ver, né? Não é fácil crer na vitória quando as coisas não vão bem ou como imaginamos que seria, né? Quando a gente está passando por dificuldades e lutas e muitas vezes sendo atacados ou tendo alguma situação que está nos derrotando, né? Fica difícil de acreditar na vitória. A gente tem esperança, a gente tem fé, né? Mas ela não está ali presente, né? É uma coisa que a gente não consegue muitas vezes visualizar ou sentir, né? A realidade dos cristãos nigerianos e em países do oeste africano é de perseguição, prisão, casas incendiadas, igrejas destruídas, sequestros e até mesmo mortes, né? Então, a perseguição se dá de várias formas, né? Então, há prisões, porque, na verdade, os grupos extremistas, eles muitas vezes acusam, né, os cristãos de fazerem coisas e a
embora a lei não proíba, né, a organização das igrejas cristãs, né, mas quando há uma acusação de alguma coisa que infringe a lei do país, né, então, evidentemente que há providências são tomadas e muitas vezes as providências são tomadas de maneira sem julgamento, né, sem apurar completamente os fatos, né? E aí, além disso, tem também essa violência. Muitos incendeiam casas, né? Sabe que ali mora um cristão, né? Calada da noite vai lá e incendeia, né? Incendeia casas, incendeia, destrói igrejas, derruba igrejas, né? Então tem várias igrejas, inclusive o primeiro pedido de oração que a gente orou aí essa semana, quando a gente começou então a distribuir os pedidos de oração aí pelos cristãos aí do oeste africano, né? Foi pelo pastor Andrew, né? Que a igreja dele foi destruída. Só que com a perseverança e o apoio aí de outros cristãos, né? Uma nova igreja foi construída maior ainda do que a que foi destruída anteriormente, né? E quando a gente fala de igreja destruída, aí estamos falando evidentemente dos prédios, né? Mas na verdade a gente sabe que a igreja não é o prédio, né? A igreja são as pessoas. E o grande problema é a destruição das pessoas, né? Pessoas destruídas ou mortas ou destruídas psicologicamente, né? Um trauma muito grande, às vezes que leva a pessoa a desistir, né, da caminhada por conta disso, né? Sequestro, que é outra forma que é muito utilizada pelo Boko Haram, né? Inclusive a gente já teve um DIP de alguns anos anteriores que foi sobre a África subsaariana, onde nós falamos também da Nigéria, oramos pelos nigerianos e falamos muito sobre o sequestro das meninas lá de Chibok, né, que é uma cidade da Nigéria, onde o Boko Haram, então, sequestrava as meninas, né, inclusive, num dos DIPs, a gente teve um domingo que a gente orou, né, por essa situação, né, no domingo seguinte, né, durante a semana, né, ou no domingo seguinte, não me lembro, né, houve a libertação de mais de 100 meninas, né, lá de Chibok, né, a gente pôde celebrar isso, inclusive, na igreja, né, justamente porque teve uma resposta de oração, né, e com certeza não fomos só nós que oramos, né, quer dizer, na verdade, era um momento do DIP, tinha pessoas do mundo inteiro orando, né, por essa situação, e Deus abençoou, né, no sentido de muitas meninas serem libertas. Mas até hoje a gente tem ainda pessoas sequestradas e que permanecem desaparecidas, né? E a gente não sabe o paradeiro delas, né? E também mortes, né? Como aconteceu aí domingo passado, né? Como aconteceu em várias outras situações, como tem aí vários testemunhos nesses pedidos de oração que nós estamos fazendo, né? De pessoas que foram mortas por causa do evangelho, né? Então essa é a realidade, né? Aí a gente vê essa realidade. É uma realidade de vitória ou é uma realidade de perseguição? Né? São realidades contraditórias, né? Tem aparência, né, realmente de uma grande contradição, né? Então, quando a gente vê essa situação, como é que a gente pode acreditar que nenhuma arma forjada prevalecerá? Né? Se a gente tem visto, né, que muitas dessas armas têm sido usadas e têm sido eficientes, né, para tirar vidas, né, ou para destruir igrejas, né? Então, nós temos que nos voltar aqui para a palavra de Deus e ver o contexto e ver o que se segue, né, dentro do texto de Isaías, né, o que segue, para que a gente possa entender bem, né? A afirmação bíblica e a realidade podem parecer incompatíveis. Vitória e perseguição aí podem parecer incompatíveis ou até mesmo contraditórias. Mas, na verdade, a igreja continua crescendo. O corpo de Cristo é fortalecido, a fé é acrescentada e muitos continuam se rendendo ao único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Então, quando a gente vê toda essa situação e fala, puxa vida, mas como é que nenhuma arma forjada prevalecerá se as pessoas estão sendo mortas? O que a gente tem visto nesses países onde há perseguição é que para cada cristão que morre, né, muitos outros se convertem, são trazidos ao conhecimento, né, de Cristo e recebe a salvação. Então, o que a gente tem visto é que a igreja, apesar de todos
todos os problemas, né, e as dificuldades que tem enfrentado na Nigéria, ela tem crescido, né? E aqueles que têm permanecido, né, têm sido fortalecido e têm a sua fé acrescentada, porque estão vivendo, na verdade, experimentando no dia a dia dessa fé. E muitas pessoas estão sendo alcançadas por isso. Então, na verdade, o evangelho continua sendo pregado e pessoas estão se convertendo e pessoas estão aceitando Jesus, mesmo diante dessas dificuldades. E quando a gente vê isso, né, a gente pensa aqui na nossa situação, né, quanto é difícil muitas vezes de uma pessoa aqui se converter, porque mesmo com toda a liberdade que há, né, às vezes a gente dá testemunho, a gente prega e as pessoas não aceitam, né, não querem saber de mudar de vida, né, não querem aceitar esse desafio, né? Então a gente vê as diferenças, né, dessa situação, enquanto lá, com tanta implicação, né, em aceitar a Jesus, lá tem uma implicação forte, inclusive podendo gerar morte, sofrimento, perseguição, e mesmo assim as pessoas lá estão se convertendo, né, e estão aceitando. Como que isso é possível, então, né? Como é que é possível essa diferença, né, entre vitória e perseguição? Como é que elas podem conviver juntamente, né? Então, no texto que a gente leu em Mateus, Jesus, ao falar sobre a igreja, declara que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se perseguição é uma coisa que estaria associada ao inferno, né, na verdade, ela não pode prevalecer contra a igreja. Então, mesmo que haja perseguição, mesmo que haja luta, mesmo que haja dificuldade, a igreja, a promessa de Deus é que a igreja seria vencedora sobre essas coisas, né? Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Provavelmente os discípulos, quando Jesus falou isso, né, não imaginavam o que estava por vir. Até aquele momento eles não sofriam grande perseguição. Mas era um contexto de tentativa de eliminação da igreja, que as portas do inferno não resistiriam e nenhuma arma forjada prevaleceria contra ela. Então, é que diz, né? É na tentativa da eliminação da igreja. Na verdade, é isso que tem sido tentado fazer lá no Oeste Africano, na Coreia do Norte, no Afeganistão. É isso que se tentou fazer na época de Atos dos Apóstolos, né, da igreja primitiva, né? Se tentou eliminar a igreja, se tentou acabar com ela, né? E, na verdade, nós estamos aqui hoje como fruto da preservação da igreja, da perseverança que ela teve e do crescimento que Deus trouxe através dessas, apesar dessas dificuldades todas, né? Então, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, nenhuma arma forjada prevalecerá contra ela, né? Mesmo que haja a tentativa de eliminar a igreja, né? Deus fortalece a sua igreja mesmo nesse processo, né? Jesus explica aos discípulos o que estava por vir, né? Naquele texto, quando ele fala, né, que as portas do inferno não prevaleceriam, né? Ele explica lá em Mateus 24, coloca lá, entre eles, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então Jesus já estava alertando os discípulos de que haveria perseguição, de que haveria morte, né, e de que haveria ódio, né, por causa do nome de Jesus. E é exatamente isso que ocorre nessa situação da igreja perseguida, né? Também Mateus 5,11, nas bem-aventuranças, Jesus também já havia mencionado essa situação, né? Ele fala, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. A gente falou aqui que lá na Nigéria, muitos são presos por causa de acusações que são feitas, acusações mentirosas, né? São calúnias, né? Então tá aí, ó, quando alguém levantar alguma calúnia contra nós, quando perseguir, quando insultar, nós devemos nos considerar felizes, né? Bem-aventurados quer dizer feliz, né? Porque, na verdade, isso Jesus já havia previsto, né, que isso iria acontecer e que nós teríamos aí a defesa por parte dele, né? Ele estaria nos defendendo, né? E ainda mais, no Evangelho de Lucas, a gente vê ainda que eles seriam odiados, traídos, perseguidos, presos, mas tudo isso seria uma oportunidade para testemunhar, né? Então, toda essa situação
né? Os discípulos lá, quando foram presos, né, eles testemunharam, né? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, né? Então, essa situação é uma situação de perseguição, uma situação que amplia, né, vamos dizer assim, potencializa o nosso testemunho, né? E, a, e Jesus instruiu também, né, dizendo que eles não deviam se preocupar com o que responder diante das autoridades, porque o Espírito Santo lhes daria palavras de sabedoria de forma que nenhum adversário pudesse resistir ou contradizer. E é exatamente isso que nós vemos na Bíblia, né? Todos os momentos em que houve situações em que os discípulos foram presos, tiveram diante de autoridades, sempre foi dado a eles o que dizer, o que responder, e eles puderam testemunhar diante das autoridades, diante de todo o povo, né? E essa história continua, né? No caso de Jesus, que estava orientando todo os seus discípulos ali, o que acontece com Jesus? Ele é preso, crucificado e é morto. Mas ao terceiro dia, assim como ele prometeu, ele ressuscita, né? Então a morte não teve poder sobre ele, assim como nada tem poder sobre ele, né? E mais do que isso, quando Jesus ressuscita, ele orienta os seus discípulos que permanecessem no mesmo lugar, porque eles seriam revestidos do poder, né? O poder que viria do alto, que seria a descida do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, eles receberiam o poder do Espírito Santo, né? Então, antes de ascender aos céus, Jesus promete aos discípulos que eles seriam revestidos de um poder dinâmico com o propósito de realizar a grande comissão. Está em Atos 1:8, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas de Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o que Jesus, a obra que Jesus estava fazendo ali de estabelecendo esses 12 discípulos e que depois viriam ser transformados na igreja de Cristo, né? Na verdade é uma igreja universal, uma igreja que chegaria até os confins da terra, ou seja, o mundo todo. Então, nós que estamos bem distantes lá daquela região lá do Oriente Médio, né? Nós fomos alcançados. Então, a gente está aqui, né? E convivendo, né? Dentro desse corpo, né? Que é a igreja, né? E todos os lugares do mundo foram alcançados, então, por causa disso, por causa do poder que eles receberam, né? Mas veja só como que aconteceu, né? Como medir ou explicar o poder oferecido por um Deus que é todo-poderoso? Então, aqui uma pergunta interessante, né? Se no versículo fala que os discípulos iriam receber poder quando viesse o Espírito Santo, né? Que poder é esse que é oferecido por um Deus que é todo-poderoso? Será que é um poder que é menor do que a perseguição? Será que é um poder que é menor do que o armamento dos grupos terroristas, extremistas? Será que é um poder menor do que as calúnias, né? Do que os falsos testemunhos? Será que é um poder menor do que a perseguição psicológica que ainda ocorre, né? Que ocorre nos dias de hoje? Com certeza não. Se a gente pudesse medir, né, esse poder, com certeza seria um poder muito maior, porque, na verdade, o Deus que está dando este poder, que está oferecendo esse poder, ele é o Deus que é todo-poderoso, né? É o Deus que pode todas as coisas, que tem todo o poder, né? Então, aqui uma metáfora aqui, né? A primeira lei de Newton, né, afirma a lei de Newton, o Isaac Newton, né, o da maçã lá, que a gente lembra dele da maçã e da lei da gravidade e tal, né? O Newton, ele criou aí ele formulou, né, as 3 leis da mecânica clássica, né, que fala sobre a questão da movimentação dos corpos, né? E a primeira lei diz que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então existe uma certa inércia aí, né? Todo o corpo ele continua nesse estado até que haja uma força, né, que faz com que ele mude, né? Então, isso quer dizer que algo que está em movimento só pode ser parado caso haja uma força igual ou maior a dele, né? Então, de acordo com a lei de Newton, né, que é uma lei comprovada aí na ciência, né, só pode, né, um corpo que está em movimento só pode ser parado se houver uma força igual ou maior a dele. Uma força menor não faz sentido, né? Não segura, né? Então, se alguém jogasse uma bola de boliche e outra pessoa tentasse impedir usando uma barreira de papel higiênico,
isso iria fazer alguma diferença para a bola? Com certeza não, né? Ela simplesmente seguiria o seu caminho, porque o papel higiênico não consegue fazer uma força, produzir uma força igual à força daquela bola correndo, né? Então, da mesma forma, quando o Espírito Santo desce sobre os primeiros membros da igreja, esse poder começa a agir. Então, a igreja está em movimento e está no movimento, né, que é conduzido por essa força, né, que é a força, o poder do Espírito Santo. E esse poder não pode ser parado. Não há nada nem ninguém com uma força igual ou maior do que a do Espírito Santo de Deus que seja capaz de impedi-lo. Então, a força que esses ataques têm contra a igreja, elas não são maior do que a força do Espírito Santo de fazer a igreja caminhar. Não são maior. Por mais que seja difícil, por mais que traga sofrimento, por mais que desanime muitas pessoas, na verdade, a força que está impulsionando a igreja é a força do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. E não há força, não há poder nenhum que possa se igualar a ele. Não há nenhuma força que pode impedir que o nosso Deus haja, né? E esse poder é o poder que está sobre a igreja de Jesus. Esse poder está sobre a igreja da Nigéria, esse é o poder que está lá sobre a igreja de Camarões, toda aquela região do oeste africano, e esse é o poder que está sobre a nossa igreja também aqui no Brasil, né? Então é um poder que qualquer força que se levante contra ela não é capaz de impedir, não é capaz de impedir o progresso. Pode atrapalhar, pode muitas vezes animar, pode, como comentei, né, pode trazer algum sofrimento, mas Deus, né, Jesus, o Espírito Santo de Deus é o Consolador, né? Ele que nos dá a força para continuar, e ele que está dando forças para continuar para a caminhada da igreja da Nigéria, né? Então, sendo assim, a palavra de Deus se confirma: nenhuma arma forjada prevalecerá, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Afinal, nada pode deter a igreja que recebeu o poder do Espírito Santo. Então, vitória e perseguição são realidades contraditórias? Na verdade, a vitória ocorre em meio à perseguição. Então, apesar de parecerem contraditórias, na verdade, é a forma como nós crescemos diante das dificuldades, diante das perseguições. E é assim que a igreja tem crescido. É assim que a igreja tem crescido, porque tem sido revestido do poder do Espírito Santo, e esse poder que faz com que ela caminhe e que não haja força nenhuma que possa estar impedindo. Então, qual que deve ser a nossa postura? Segunda lição, né? Qual é a postura do crente, da igreja, frente à perseguição? Qual que deve ser a postura? Né? Ao receber o poder do Espírito Santo, os apóstolos obedecem à ordem dada pregando o evangelho, né? Então, eles começam a pregar o evangelho e começam, então, a fazer a obra de Deus ali em Jerusalém, né? O resultado foi que muitos se convertiam, eram batizados, curados, sinais e prodígios eram realizados, além de estarem unidos e terem a simpatia do povo. Tudo isso a gente vê lá em Atos, né? 2, 3, né? Mas isso fez com que eles ficassem em Jerusalém, não atendendo à ordem de Jesus de pregar por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, eles permaneceram, né? Então, veja, a postura da igreja frente à perseguição, né? A postura diante daquela situação de prosperidade ali fez com que eles ficassem ali, se acomodassem ali em Jerusalém, né? Talvez nós, da Igreja Livre, né, a gente esteja acomodado, esteja com uma postura de acomodação por causa né, do conforto de nós estarmos aqui, né, de estarmos participando da obra aqui na nossa igreja local, né, e a gente não muitas vezes não percebe a necessidade de ir além, né? Mas aqueles discípulos perceberam, né? É diante desse cenário que, aproximadamente uma semana após o Pentecostes, Pedro e João são presos, que aí começa aí a perseguição, né? O motivo que eles são presos: pregação do evangelho. Eles não cometeram nenhum crime, mas estavam pregando o evangelho. E aí eles foram presos. E ali, então, começa, né? Então, esse se torna o ato inaugural da perseguição aos cristãos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte, né? É o que diz Atos 4, 3. Então, mas isso não os fez parar. Pelo contrário, os encheu de convicção e determinação para seguir anunciando a mensagem do evangelho. Então, a gente vê em Atos que eles continuam a pregar o evangelho, mesmo tendo sido presos, mesmo tendo sido perseguidos ali, né? Então, os cristãos, após a prisão de Pedro e João, se reuniram em
oração. O que eles fizeram logo quando saíram da prisão? Oraram. A igreja orou, né? Então, se reuniram em oração. E aí a gente vai ver que a oração na perseguição é um principal elemento para que a gente possa estar tendo uma postura de acordo com a vontade de Deus, né? Então, mesmo diante das ameaças e riscos, não se sentiram intimidados, mas pediram ousadia e intrepidez para continuarem pregando a mensagem do Evangelho. A oração não foi de pedir para que Deus acabasse com a perseguição para que eles pudessem pregar o Evangelho. Foi para pedir para que eles que Deus desse ousadia e intrepidez para que eles continuassem a pregar o Evangelho e não se intimidar com a perseguição, né? Então, esse é o ponto-chave, né? A oração fez até mesmo com que o local onde eles estavam reunidos tremesse. Então, tal era a presença do poder do Espírito Santo de Deus, né? No entanto, a perseguição se intensificou. Apesar de eles terem orado ali, não houve trégua na perseguição, ela se intensificou ainda mais. E essa intensificação resulta numa dispersão, principalmente depois da morte de Estevão, né? O texto que o pastor compartilhou na semana passada, né? Então, mesmo com a oração que eles fizeram, não houve trégua na perseguição. E eles acabaram, então, se dispersando. E aí foram para todos os lugares, né? Então, apesar da situação parecer negativa, isso fez com que a igreja saísse de Jerusalém e pregasse por onde fosse, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, se não houvesse essa perseguição, provavelmente a igreja não estaria aqui hoje, na nossa cidade, no nosso país, né? Porque, na verdade, não teria saído daquele local geográfico ali, né? Então, a postura da igreja diante da perseguição, né? Ela tem que ser uma postura de ir além, né? Ampliar as fronteiras, né? Então, dessa forma, a igreja cresceu, né? E a igreja continua crescendo hoje porque ela não tem mais fronteiras, né? Na sequência, a perseguição deixou de ser somente contra os apóstolos ou contra os que pregavam e passou a ser contra a igreja. Então, a gente vê lá em Atos 8, né? No capítulo de Atos 8, que é o capítulo que fala, né, da morte de Estevão, né? As lideranças religiosas não cristãs se levantaram em oposição aos cristãos, não só aos apóstolos, aos líderes, mas passaram a combater a igreja. Apesar de todos os sofrimentos, desde a prisão de Pedro e João até o fim da vida dos apóstolos, é possível ver uma igreja triunfante que venceu toda arma forjada. Então, a igreja, apesar da perseguição, ela foi vencedora, ela foi triunfante, né? E olha que eles sofreram bastante perseguição, né? Uma igreja contra a qual as portas do inferno não se mantiveram e não se mantém, né? Uma igreja que enfrentou e venceu diante das adversidades, né? E não foram poucas adversidades, foram difíceis, né? Mas às vezes é difícil aceitar que a igreja seja triunfante diante dessa longa história de martírios. Quando a gente vê a história da igreja, a gente vai ver muitas pessoas que foram martirizadas, foram mortas por causa da pregação do evangelho, né? Os próprios discípulos, né? Os 12 apóstolos, né? Só João teve morte natural, todos os outros foram martirizados, né? Apesar disso, tiveram consolo, né? O maior consolo vem do próprio Senhor e Salvador Jesus, que morreu morte de cruz. Então, aquilo que eu sempre falo aqui nas nossas aulas da escola dominical, né? Tudo que a gente tem aprendido, né? Buscado aprender na palavra do Senhor, a gente tem um exemplo, né? Que é Jesus, né? Então, a gente fala de amor, Jesus é um exemplo de amor. A gente fala de perdão, né? Jesus é um exemplo de perdão. Quer dizer, então, na verdade, a gente tem o exemplo de Jesus em tudo, inclusive, né, no consolo e também no martírio, né? Porque Jesus foi o que sofreu a pior morte, né, que podia sofrer, teve o maior sofrimento aí, né, que foi a morte de cruz, né? Então, de forma muito semelhante, os nossos irmãos da Nigéria e no oeste africano permanecem fiéis no serviço do Senhor, mesmo estando em meio a armas forjadas. Então, mesmo diante de ataques, mesmo diante de mortes, diante de perdas, eles continuam firmes e continuam caminhando, e a igreja lá continua crescendo, porque eles permanecem fiéis, né? Então,
E essas armas não podem prevalecer, assim como as portas do inferno não podem resistir a eles. Então, eles continuam crescendo, eles continuam fiéis, porque Deus, o poder que há em nós, né, que é o poder do Espírito Santo de Deus, é maior do que o poder que há na perseguição e em todas essas armas forjadas, né, e é maior do que o poder que há no inferno. Mesmo em meio a condições nada favoráveis, a esperança deles está firmada em Cristo, tendo a certeza de que nada foge ao controle do Deus Todo-Poderoso. Então, da mesma forma como Deus usou a perseguição para que a igreja se expandisse, né, hoje, naqueles países, Deus usa a perseguição para que mais pessoas recebam, mais pessoas reconheçam que Jesus é Senhor e Salvador e recebam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O terceiro e última lição, né? Se alguém tiver alguma questão aí, pode perguntar, tá? Ou colocar aí no chat. Terceira e última lição é o consolo em meio à perseguição. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é consolador, né? Então, em meio à perseguição, há consolo. A igreja da Nigéria do Oeste Africano está sob ataque, seja na família, na nação, na sociedade, no trabalho, na escola. Mesmo assim, seu papel não é somente sobreviver, mas sim avançar, assim como a igreja de Atos avançou, né? Então, eles estão lá sobrevivendo, tentando sobreviver, mas Deus está fazendo algo mais, né? Ele está fazendo avançar. Assim como a igreja primitiva avançou, cresceu e se tornou a igreja que é hoje, né? Em termos de tamanho, né? E a igreja lá também está crescendo, né? As situações vividas pela igreja primitiva podem parecer tão distantes e remotas, mas situações muito semelhantes ou quase idênticas ocorrem ainda hoje em mais de 50 países, onde mais de 360 milhões de cristãos são perseguidos. Quer dizer, é um número muito grande, né? Quer dizer, são mais de 50 países onde há algum tipo de perseguição e aos cristãos, né? E cerca de 360 milhões de cristãos são perseguidos. Então é muita gente, né? É muita gente, seria 1000 vezes aí a tamanho de Piracicaba, né? A população inteira de Piracicaba, um pouco mais, né? Então, os nossos irmãos na Nigéria e no Oeste Africano fazem parte dessa realidade, desses 360 milhões de cristãos perseguidos. Uma igreja que é ferida, queimada, assolada, porém uma igreja que continua crescendo apesar de toda a perseguição, de todo o sofrimento, né? E um dos principais fatores para isso é a oração. Então, como nós falamos, né, a oração é o principal aspecto, né, que a gente é a principal arma que nós temos, né, para combater essas armas forjadas, né, contra a igreja, né? Então, a oração sempre esteve presente na igreja apostólica. E mesmo antes de serem revestidos do Espírito Santo, eles estavam reunidos em oração, né? Os discípulos estavam reunidos em oração quando eles foram cheios do Espírito Santo, né? Em meio a perseguições e prisões, se reuniam para orar. E nós também, como um só corpo, precisamos interceder em favor dos cristãos perseguidos. Então, a nossa participação, talvez seja muito difícil da gente fazer alguma coisa que ajude os cristãos da Nigéria, em termos físicos, né? Não é fácil ir para lá. Podemos também fazer doações, né? Mas muitas vezes é difícil também, porque também nem sempre, né, todos têm uma situação que permitem fazer doações, enviar algum tipo de ajuda, né? Mas tem algo que nós podemos fazer: interceder. Isso não custa dinheiro, né? Isso não exige que a gente esteja lá. Quer dizer, a gente pode fazer a nossa oração aqui onde nós estamos, e é isso que nós estamos fazendo. Hoje o DIP é o dia para que a gente possa estar intercedendo pela igreja perseguida, né? Então, a forma como nós podemos consolar, ajudar, né, no consolo a esses irmãos que são perseguidos, né? Então, nós devemos orar para que a mensagem da cruz continue sendo pregada e, dessa forma, armas forjadas não triunfarão, nem as portas do inferno prevalecerão. E devemos estar em oração com nossos irmãos e irmãs para que a fé e a esperança não desvaneçam em seu coração, porque é muito fácil desistir diante das dificuldades, mas eles só podem ser fortalecidos, né, se eles estiverem se fortalecendo uns aos outros, se estiverem buscando forças em Deus, né, em primeiro lugar, né? E se nós também estivermos orando por eles, também estivermos intercedendo por eles, que isso vai ajudar a firmá-los, né? E diante dessas dificuldades que eles estão passando lá, mesmo assim, eles poderão perseverar e a igreja poderá
continuar crescendo, né? Então, ao serem fortalecidos pelo Senhor, eles poderão avançar e continuar proclamando as boas novas da salvação. Eles poderão continuar pregando o evangelho, mais pessoas se converter. E como a gente fez, a gente orou aqui na igreja, alguns anos atrás, pelos grupos extremistas, pelas pessoas que fazem parte dos grupos extremistas, para que elas pudessem conhecer a verdade, para que elas pudessem sair dessa condição de perseguidor, né? E passar para a condição, né, de fazer parte do povo, nem que seja para ser perseguido, né? E se isso acontecer, né, se mais pessoas se converterem, se esses grupos, pessoas desses grupos se converterem, isso, essa ação de perseguição vai ficar tão mais fraca, né? Que vai fazer com que haja mais conforto, mais tranquilidade para que esses cristãos possam estar professando a sua fé sem medo, né, de ser morto, de ser atacado, de ter sua casa queimada e assim por diante, né? Então, para a gente concluir, haja o que houver, nenhuma arma forjada contra a igreja prevalecerá e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso porque está escrito na palavra de Deus, e a palavra de Deus não falha, né? Então, que a gente possa estar sempre tendo isso em mente. São verdades bíblicas reais e atuais, mesmo em meio a perseguições, ataques, investidas frustradas para acabar com a igreja. A igreja não vai acabar. A igreja da Nigéria e do Oeste Africano, considerada a região mais perigosa do continente, está sob ataque, tendo a sua existência ameaçada, né? Os números da violência revelam isso, com 96% das mortes de cristãos no continente ocorrendo naquela região. Tá? Então, quase que a totalidade das mortes de cristãos na África ocorre naquela região. E no mundo inteiro, 79%, não há nenhum lugar, né? Não há nenhum país onde tenha mais mortes de cristãos, assassinatos, né, de cristãos do que na Nigéria. 79% dos assassinatos ocorrem lá. Como consequência, aldeias cristãs inteiras fogem em busca de local seguro para sobreviver, sendo obrigadas a deixar tudo para trás. Embora a perseguição contra os cristãos nigerianos seja muito violenta e hostil, nossa ajuda sempre por meio de orações ou doações é para que a igreja não somente sobreviva, mas continue avançando. Essas são as formas de ajudar a destruir as armas forjadas e não permitir que as portas do inferno prevaleçam. Sejamos hoje, né, instrumentos de Deus e resposta ao clamor dos cristãos perseguidos. Nesse dia, hoje, né, é um dia que a gente tira para fazer esse momento de clamor, né, pelos cristãos que são perseguidos, especialmente aí os da Nigéria e do Oeste Africano, mas todos os dias, né, nós devemos orar para que Deus possa estar abençoando, né, os cristãos perseguidos e fortalecendo, né, a obra de Deus nesses lugares que sofrem esses ataques, para que o trabalho continue existindo. E mais do que isso, que ele possa avançar e mais pessoas possam se tornar cristãos. Então, para concluir o nosso estudo de hoje, né, quer dizer, a lição que nós podemos tirar daqui é que o nosso papel, se nós não podemos ir, não podemos ajudar de uma forma física, né, nós podemos ajudar de uma forma espiritual, orando. E mesmo que a gente consiga ir lá e ajudar fisicamente, nada substitui a oração. Esse deve ser o nosso papel, estar orando, porque a oração pode muito, né? E nós vimos que o poder que está sobre a igreja é o poder do Espírito Santo de Deus. E contra esse poder, não há nenhum poder que possa impedir ele agir. Então, que Deus possa estar nos abençoando, né? E possa estar nos despertando para que a gente possa estar contribuindo, né? Com a igreja, com a causa da igreja perseguida, porque é uma só, né? A igreja perseguida, a igreja livre é uma igreja só, né? Mas que a gente possa estar contribuindo com a causa da igreja perseguida, estando em oração, estando clamando a Deus para que Deus possa estar abençoando a vida dessas pessoas, fortalecendo, livrando dos perigos e fazendo com que eles não desanimem diante das situações em que muitas vezes eles passam. Então é isso, esse era o nosso estudo, né, de hoje, estudo especial aí do DIP. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa, ou discordar de alguma coisa também, né? Fica à vontade aí para falar, ou usar o chat, né? Pode discordar que não vai ser perseguido, né? Não vai ter perseguição. Mas eu queria só, se alguém quiser falar também, fica à vontade. Queria só falar aqui uma ilustração que impactou aqui nessa aula aqui, é o exemplo da bola de boliche com papel higiênico. Às vezes a gente esquece, no meio de perseguição, claro, a gente não está numa perseguição física aqui como esses países que a gente está vendo esse ano lá perto da Nigéria, no Oeste Africano, mas
em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer tipo de perseguição, a gente deve lembrar desse poder do Espírito Santo que impulsiona a igreja, né? E achei essa ilustração me impactou bastante. Eu fiquei imaginando aqui alguém tentando fazer uma barreira com folha de papel higiênico e para segurar uma bola de boliche. É impossível, né? Não tem como. E aí a gente lembrar da igreja que age debaixo do poder do Espírito. Muito legal. Se alguém quiser fazer algum comentário também, fica à vontade aí. Eu entrei aqui na frente, não sei se alguém ia falar. Se não, nós oramos, então. A Claudineia mandando aqui que lembrou das meninas, que o Valdo falou dela durante a aula também. É um marcante, né? Uma experiência marcante no momento de oração. Aconteceu uma ação de Deus que libertou aquelas meninas. Muito bom, Claudineia. Vamos orar então para. Hoje, o Valdo falou que hoje é um dia especial de oração também. Nós vamos ter no nosso culto um momento de oração por aqueles pedidos que nós estamos enviando durante a semana, que o Valdo compartilhou a cada manhã. Nós vamos ter um momento especial também no culto de oração. Nosso culto todo voltado, né? Esse mês todo a gente está falando do anúncio do Evangelho. Hoje é o DIP, né? O dia que é lembrado da igreja perseguida. Nós vamos ter um momento especial de oração. Semana que vem a gente vai ter a participação de um pastor também, pastor Arthur, que faz parte do Ministério Portas Abertas, que vai estar compartilhando um pouco mais sobre a igreja perseguida, sobre os desafios, sobre como nós podemos ajudar, caminhar, orar também por eles. Vamos orar, depois a gente faz a nossa foto aqui, agradecendo a Deus, pedindo que Ele nos dê sabedoria para continuarmos intercedendo, contribuindo, ajudando de alguma forma, caminhando juntos como igreja de Cristo na terra. Senhor, nós te bendizemos pelo teu cuidado, amor e graça, pela tua presença constante em nossas vidas. E queremos nesse dia, ó Pai, lembrar, ó Pai, daqueles cristãos que estão lá na Nigéria, que estão lá, ó Pai, nesses países, no oeste africano, e por todos os cristãos ao redor do mundo que sofrem algum tipo de perseguição. Pedimos, Deus, que o Senhor os fortaleça. Pedimos, Deus, que o Senhor possa também tocar na vida daqueles que estão perseguindo, Deus, para que sejam impactados pelo teu poder, pelo teu espírito. E pedimos, Deus, que o Senhor, a cada dia, continue impulsionando cada um desses seus filhos com teu espírito, com teu poder, com tua palavra, para que continuem, Deus, firmes, anunciando o teu evangelho, demonstrando da tua graça e do teu poder, ó Pai. Oramos, Deus, pela tua igreja espalhada em toda a face da terra, Deus, aqueles que não sofrem perseguição, aqueles que sofrem, Deus, todos, Deus, que sejam conduzidos, fortalecidos, renovados com a força do teu Espírito, para que continuem, Deus, anunciando o teu evangelho por onde passarem. Te louvamos, Deus, por esse momento, por essa aula que o Valdo conduziu, Pai. Obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações e nos despertou, ó Pai, para continuarmos orando e dependendo cada vez mais da força do teu Espírito que habita em nós, que age em nós. Nós te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre o nosso domingo, orando, Deus, pelo nosso culto à noite, pelos momentos que teremos e pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a câmera aí para a gente fazer a foto. Heitor, você vem para a foto? Não, vem sem brinquedo. Ó, 1, 2, 3, vai sair a foto, hein? Senta aqui. Olha lá na luzinha azul. Vamos colocar aqui em cima. 1, 2, 3, sorriso. Vamos confirmar aqui. Se você saiu, Heitor. Será que você saiu? Saiu. Só meu olho que não saiu. Não, bateu a janela aqui no óculos, né? Fala bom dia, pessoal. Bom dia, povo. Bom domingo. Até o culto. Até o culto. Ah, Heitor. Bonita, até você vai no culto? Vou sim, Heitor. Você vai? Eu vou. Que bom. Então tá bom, Heitor. Você Então vou ver vai no você culto? e todo mundo que tá aqui lá hoje. Você vai lá? Vou sim, tá bom?
Então, até a noite. Cacau, Oi. Cacau, Oi, você vai no culto? eu vou. Bonitinho. Ide, menina linda. Cláudio, Eu vou também. Eu vou Ah. você também. vai no culto? Eu vou. A Léo e a Mara. Léo, Mara, vocês vão pro culto? Quê? Elas Tá fechado o áudio, Mara. estão com o microfone fechado. Vai lá, espera aí que ela vai falar. Eu vou, Heitor. Olha lá, a Léo falou, a Leonilda Eu falou. vou, viu, Heitor? Ah, Também vou, viu, A Heitor? Mara falou. eu fui. Ó, Fala, então tá bom. Bom domingo. tchau, gente. Bom domingo a todos. Abençoe. domingo. Tchau, tchau. Boa noite, até a noite, se Deus quiser. Tchau. Até. Deus abençoe todos. Amém. Tchau. Amém.